Naqueles primeiros anos de vida, a família se torna o centro do universo. E quando falamos em família pequena, a intimidade é ainda maior. Afinal, em uma década, a família cresce, se expande e ganha novas dimensões. E por falar em grandes famílias, a realeza paralisou o mundo com um anúncio inesperado. Os boatos corriam soltos há semanas, alimentando especulações, tensões e um certo desconforto. Mas agora, a confirmação veio dos bastidores do palácio, uma revelação que já está causando um verdadeiro terremoto em Buckingham e além. Se você acompanha a realeza de perto ou apenas por curiosidade, prepare-se, pois este é um daqueles momentos que marcam uma nova era. O que realmente está acontecendo por trás da coroa? Fique por aqui, pois vamos mergulhar de cabeça nessa notícia bombástica que está dominando as manchetes. Como William e Kate, discretamente, estão redefinindo o poder real. Tudo começou não com pompa ou cerimônia, mas com uma frase tão simples que soava mais como um aviso do que um decreto real. Um anúncio formal da família real será feito às 18 horas. Se essa história te impactou, inscreva-se no canal para mais notícias exclusivas e análises aprofundadas sobre a realeza. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que ninguém fique de fora. E claro, deixe seu comentário abaixo com suas opiniões e previsões sobre o futuro da monarquia. Sem nomes, sem contexto, nenhuma emoção aparente. Essas poucas palavras, publicadas sem alarde no site oficial da monarquia e replicadas nas redes sociais, desencadearam um efeito dominó em todo o país em questão de minutos. Especulações frenéticas tomaram conta dos noticiários. Seria o fim de uma era? Algo aconteceu com o rei? Rumores de abdicação e crise se espalharam como rastilho de pólvora. Repórteres correram para o palácio de Buckingham. Redações entraram em polvorosa e comentaristas de todos os tipos inundaram as ondas do rádio com as teorias mais mirabolantes, exceto a verdade. E o palácio permanecia em silêncio. Então, pontualmente às 6, a tela se iluminou. Não com um cenário grandioso ou uma procissão real, mas com algo surpreendentemente íntimo. Nada de Palácio de Buckingham, nem insígnias reais. Apenas Príncipe William e Princesa Kate, sob a luz acolhedora do que parecia ser um escritório discreto em Kensington. Sem brasões, sem guardas cerimoniais. Apenas dois futuros monarcas encarando a câmera com serena determinação. A simplicidade era intencional e a atmosfera, inegavelmente diferente. William começou com um olhar calmo e um tom firme. A monarquia não é apenas um símbolo, é uma responsabilidade, disse ele. E em tempos incertos, devemos nos perguntar se estamos realmente servindo o povo ou apenas mantendo um sistema. Então, Kate se manifestou, não apenas com elegância, mas com uma determinação inédita. Não se trata mais de títulos ou tradição, declarou ela. Trata-se de confiança. Chegou a hora de construir algo novo. Algo que reflita o povo que servimos, não apenas a instituição que herdamos. Não foi uma renúncia, nem uma coroação. Foi algo muito mais revolucionário. Um novo posicionamento. O casal anunciou uma transformação radical em seus deveres reais. Eles passariam a atuar com maior independência, focando em empatia, liderança moderna e responsabilidade pública. No centro desse novo capítulo estava a Iniciativa Diana, uma homenagem poderosa à mãe de William, a princesa Diana. Liderada por Kate, a fundação defenderia causas enraizadas na humanidade, na cura e na mudança progressista. O rei Charles continua usando a coroa. O título da rainha Camila permanece intocado. Mas, conforme a câmera se desligava, a mensagem real soava clara e forte. O futuro da monarquia não se assemelha em nada ao passado. Naquele instante, o equilíbrio de poder havia mudado, não por meio de drama, mas por meio de dignidade. E o mundo, ainda em choque, percebeu que acabara de testemunhar o início de um novo tipo de reinado. William e Kate ofereceram ao mundo algo muito mais profundo do que uma simples atualização. Foi um ajuste de contas radical com séculos de tradição. Por gerações, os anúncios da realeza seguiram um roteiro conhecido. Linguagem pomposa,
cerimônias elaboradas e uma distância cuidadosamente mantida. Desta vez, porém, o casal rompeu completamente com esse padrão. Eles não apenas fizeram uma declaração, mas revelaram uma visão que desafiou a própria essência da monarquia, como a conhecíamos. Foi o nascimento do que a mídia logo chamou de Plano de Modernização da Coroa. Uma estratégia ponderada e ambiciosa, criada para diminuir a crescente distância entre a família real e o povo. William reconheceu abertamente essa divisão, deixando claro que se apegar aos velhos costumes à custa da relevância não era mais viável. Não podemos servir ao mundo de hoje com as regras de ontem, afirmou, enfatizando que sua liderança viria de uma presença significativa, não de um privilégio herdado. Em vez do caminho tradicional da realeza, marcado por eventos protocolares e aparições simbólicas, William e Kate prometeram redefinir seus papéis com propósito e paixão. Eles se comprometeram com causas que ressoam profundamente com a sociedade atual: combater as mudanças climáticas, defender a importância da saúde mental, melhorar a assistência à maternidade e promover a igualdade no acesso à educação. Foi a primeira vez que membros importantes da realeza se afastaram voluntariamente de sua posição e pompa, escolhendo focar em um impacto duradouro em vez de aparições passageiras. No entanto, foi o anúncio de Kate que tocou o coração de todos. Ela revelou a criação da Iniciativa Diana, uma fundação global dedicada a dar continuidade ao legado de compaixão e defesa destemida da princesa Diana. A história dela não terminou com sua vida, declarou Kate, com a voz firme, mas carregada de emoção. Ela vive em cada pessoa que acredita que a bondade é uma força, que se recusa a permanecer em silêncio e que ousa se importar em um mundo tantas vezes frio e indiferente. Se você se sentiu tocado por essa transformação e quer acompanhar de perto os próximos passos de William e Kate, inscreva-se no canal para receber as últimas notícias e análises. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares, para que eles também possam testemunhar essa nova era da monarquia. E claro, deixe seu comentário abaixo com suas opiniões e expectativas sobre o futuro da coroa. A promessa de Kate de liderar pessoalmente a iniciativa para acolher sobreviventes, dar voz aos mais vulneráveis e garantir que a verdade sobre Diana permaneça parte da história da realeza, enviou uma mensagem clara. Isso era mais do que uma homenagem. Era um renascimento, uma mudança sutil, mas inconfundível, de poder e propósito que incomodou alguns dentro do palácio, pois significava resgatar um legado que antes parecia perdido. Nessa revolução silenciosa, William e Kate não estavam apenas remodelando seus papéis, mas também a própria monarquia, um ato de empatia e coragem de cada vez. A ousada transparência de William e Kate está causando um impacto no palácio. Dando sequência à sua ousada redefinição do dever real, a próxima jogada de William e Kate levou a monarquia a águas verdadeiramente desconhecidas. Eles prometeram um nível de abertura jamais visto na instituição, garantindo total transparência em todos os aspectos de seu trabalho, desde atividades de caridade até gastos e compromissos públicos. Por séculos, a família real prosperou sob um véu de segredo, protegendo sua imagem por meio de narrativas cuidadosamente controladas. Mas William reconheceu que essa era estava chegando ao fim. A confiança, disse ele, só pode florescer à luz do dia. Isso significava mais do que apenas palavras. Guilherme e Catarina se comprometeram a divulgar relatórios anuais detalhados sobre seus projetos e orçamentos, além de convidar auditorias independentes da Iniciativa Diana e de quaisquer patrocínios pessoais que venham a ter. Esse nível de prestação de contas era algo inédito, uma transparência total em uma monarquia conhecida por sua discrição. Quase que instantaneamente, as redes sociais foram inundadas de elogios. Analistas saudaram a atitude como um passo genuíno em direção ao século XXI, um gesto real fundamentado na honestidade e na proximidade, em vez do distanciamento atrelado à tradição. O mais revelador, no entanto, não foram os aplausos do público ou o frenesi da mídia, mas o silêncio do Palácio de Buckingham. O rei Carlos e a rainha Camila não fizeram nenhum comentário de congratulação, nenhuma publicação ou foto de família sorrindo apareceu nos canais oficiais.
Era como se o anúncio tivesse sido feito à revelia da coroa. Uma clara quebra com a habitual coreografia das comunicações do palácio. Nos bastidores, o clima mudou rapidamente. Longe de uma celebração, um mal-estar se instalou nos salões históricos. A iniciativa em si não era chocante nem ofensiva. Era bem elaborada, ponderada e conquistou amplo apoio. No entanto, o fato de ter sido revelada sem a chancela do rei atingiu o cerne do protocolo real. Tal ato era, aos olhos deles, quase uma heresia. Consta que Carlos assistiu à transmissão em Clarence House incrédulo, limitando-se a dizer: "O que foi que eles fizeram?" O choque não era apenas sobre Guilherme e Catarina assumirem papéis de maior destaque, mas a forma como o fizeram, publicamente, proativamente e sem qualquer sinal de aprovação. Essa ousadia era exatamente o que o reinado de Carlos sempre procurou evitar. Emoção à flor da pele, conexão direta com o povo e uma liberdade do controle do palácio que parecia perigosamente imprevisível. Para a rainha Camila, o momento foi ainda mais impactante. A apresentação da iniciativa de Ana por Catarina, enquadrada não apenas como uma homenagem, mas como uma retomada de uma verdade silenciada, soou como um desafio direto. Camila passou anos trabalhando para remodelar sua imagem pública, de a outra, a rainha consorte. No entanto, em questão de minutos, Catarina reavivou a memória de Diana com tanta força que reacendeu o laço emocional do público com a falecida princesa e, por extensão, com Guilherme e Catarina. Segundo fontes do palácio, Camila ficou visivelmente abalada, chegando a declarar: "Ela está tentando transformar Diana na rainha do além." Nos bastidores, assessores se desdobraram para elaborar uma resposta, mas se viram diante de um dilema impossível. Qualquer crítica corria o risco de parecer mesquinha ou despropositada, minando a imagem da monarquia em um momento em que o apoio popular a Guilherme e Catarina estava em alta. No fim, o palácio optou pelo silêncio, uma postura cautelosa que dizia muito. Contudo, silêncio não era sinônimo de paz. A frustração de Carlos era evidente para aqueles que lhe são próximos. Ele viu o anúncio como uma antecipação prematura da sucessão, temendo que pudesse ofuscar seu próprio legado. Ainda assim, ele sabia que confrontar o filho abertamente só prejudicaria a frágil unidade da monarquia, justamente quando a nação, pela primeira vez, parecia se unir em torno da visão de Guilherme. Assim, o que começou como uma promessa de transparência também revelou uma crescente fissura no coração da família real, um choque sutil e latente entre tradição e transformação, controle e conexão, coroas antigas e novas coroas à espera de serem usadas. A revolução silenciosa de Kate, de duquesa a rainha do povo, dando continuidade aos passos ousados já trilhados por William e Kate, um movimento discreto, mas poderoso, começou a ressoar pelos corredores do Palácio de Kensington. Comentários sussurrados entre os assessores reais revelavam um novo centro de influência. Não o trono em si, mas Kate. Alguns temiam que sua crescente autonomia ameaçasse a tradição, enquanto outros aplaudiam essa nova liderança, que ecoava os anseios da população. Acima de tudo, William e Kate se mantinham focados, não buscando coroas, mas escolhendo servir com a autenticidade que a monarquia há muito evitava. De repente, os holofotes se redirecionaram. A coroa já não era o único ponto de interesse. Era Kate quem atraía a atenção do público. De mera esposa elegante do herdeiro, ela se transformava na prática em uma rainha. Em todo o país, passou a ser chamada de Rainha do Povo, um título que outrora pertencera a Diana, mas que agora renascia com um novo significado. Isso não era apenas um apelido, mas o prenúncio de um novo papel, onde Kate liderava, não ao lado do trono, mas à frente dele. Suas primeiras aparições solo deixaram isso claro. Em uma clínica de saúde mental em Manchester, Kate se reuniu discretamente com adolescentes em recuperação de traumas. Sem discursos ou câmeras, apenas escuta atenta e conversa respeitosa. Uma das garotas comentou: "Ela não nos tratou com superioridade, olhou nos nossos olhos como uma amiga,
não como alguém da realeza. Posteriormente, Kate fez uma visita surpresa a um abrigo para mulheres em Birmingham. Fotos a mostravam confortando uma vítima de violência doméstica. Nenhuma formalidade, apenas gentileza e presença. Cada gesto transmitia uma mensagem, não à mídia, mas ao público. Eu vejo vocês, eu ouço vocês, eu não estou acima de vocês. Paralelamente, a iniciativa Diana seguia em frente. Kate lançou uma fundação oferecendo aconselhamento gratuito para jovens em luto, fazendo referência explícita à perda que William e Harry sofreram. Anunciou uma conferência global sobre a saúde da mulher, uma atitude ousada que nenhum membro sênior da realeza havia tomado publicamente antes. Mas seu momento decisivo aconteceu durante uma entrevista televisionada em Cardiff. Falando de improviso, declarou: "Não estamos aqui para governar, mas para caminhar lado a lado. Se nos esquecermos disso, não merecemos a confiança do povo." Naquele instante, o silêncio se fez presente. Kate conseguiu o que nenhuma campanha de marketing ou coroação seria capaz. Resgatou a humanidade da monarquia. A imprensa a adorava, o público a idolatrava, e seus índices de aprovação superaram até mesmo o auge de Diana no início dos anos 90. Entretanto, nos bastidores do palácio, a tensão aumentava. A tradição se chocava com a mudança, enquanto uma duquesa discretamente assumia um papel que extrapolava as expectativas reais. O futuro da coroa não se resumia mais à linhagem ou ao protocolo, mas à conexão, à compaixão e à liderança com o coração. Kate Middleton havia se tornado precisamente o que a monarquia precisava: a rainha do povo. O que se seguiu não foi anunciado com pompa e circunstância, mas se desenrolou em gestos silenciosos que, de forma gradual, porém impactante, remodelaram a narrativa real. Observe a transformação discreta da coroa, a forma como Kate tranquilizou o trono. No momento em que os holofotes se voltaram para ela, não se tratava apenas de um instante passageiro, mas de uma mudança sísmica no ritmo da monarquia. A afeição do público, antes firmemente ligada ao rei e à rainha reinantes, gradualmente se deslocou para uma nova figura. Kate Middleton não reivindicou um trono ou usou uma coroa, mas conquistou algo muito mais valioso: o amor e a confiança genuínos que marcaram o legado de Diana. Aos olhos de muitos, ela se tornou uma rainha sem a coroa. Essa mudança sacudiu os alicerces das instituições mais tradicionais e de seus defensores. O rei Charles III, após décadas de espera para assumir o trono, viu-se navegando por um reinado diferente de tudo que imaginara. Longe do respeito irrestrito que esperava, seu papel parecia o de um mero espectador, ofuscado pela crescente influência do filho e da nora. A pompa da tradição contrastava com a ousadia e independência de William e Kate, com seus atos espontâneos e genuínos. O anúncio deles causou um frisson nos bastidores do poder, prenunciando uma nova era onde o futuro da monarquia não seria mais ditado unicamente pelo rei. Camila, constantemente à sombra de uma predecessora insuperável, sentiu essa reviravolta de forma ainda mais intensa. Anos de construção de imagem através de trabalhos de caridade em áreas como violência doméstica e alfabetização pouco a protegiam da lembrança constante de Diana. Quando Kate abraçou publicamente o legado de Diana, de forma clara e sem rodeios, um sentimento de desconforto surgiu em Camila. Ela viu a iniciativa Diana não como uma homenagem, mas como um desafio, uma disputa por um lugar no coração do público que sempre lhe escapou. Embora fontes próximas ao palácio revelassem tensões latentes sob a fachada de união, Charles agiu com cautela. Seus conselheiros o alertaram que confrontar William e Kate apenas aprofundaria o crescente distanciamento do rei da afeição popular. A opinião pública já via Kate como a futura rainha, um símbolo de esperança e autenticidade. No entanto, em particular, Charles lidava com uma profunda sensação de perda, não de rivalidade, mas de um momento que lhe escapava pelas mãos. Sua tão esperada coroação parecia ofuscada, seu reinado diminuindo sob o peso de uma nova narrativa, onde a tradição cedia espaço à identificação com o povo. Enquanto Charles e Camila se apegavam aos aspectos cerimoniais da monarquia,
eventos de Estado, compromissos formais e ostentação, o coração do público batia em outra direção. As coroas que usavam se tornavam símbolos cada vez mais distantes da realidade do povo. Kate e William, personificando valores modernos e uma conexão genuína, se tornaram a prova de que a monarquia poderia evoluir. Nessa transformação, o verdadeiro poder da coroa se deslocou silenciosamente, deixando de ser apenas um símbolo de autoridade para se tornar um reflexo da confiança, das esperanças e do futuro do povo. Uma revolução silenciosa nos bastidores da realeza. O mundo recebeu o anúncio do príncipe William com a calma e o equilíbrio típicos das declarações reais. Mas por trás daquela postura serena, uma tempestade se anunciava. Uma determinação de remodelar não apenas o próprio destino, mas a própria essência da monarquia. Enquanto o Palácio de Buckingham se esforçava para conter as ondas de emoção desencadeadas pela declaração de William e Kate, o príncipe se manteve firme. Não se tratava de um ato impulsivo de rebeldia, mas de uma ruptura deliberada com um passado doloroso. Por anos, William carregou o fardo do silêncio, o mesmo que um dia destruiu sua mãe, a princesa Diana, e que agora ameaçava sufocar aqueles que ele mais amava. Ao contrário do protocolo real de diplomacia cuidadosa e recuos estratégicos, William se recusou a ceder ou amenizar sua mensagem. A portas fechadas, disse a seus conselheiros de confiança que preferia reconstruir uma casa destruída pelo silêncio a herdar uma construída sobre segredos. Essa convicção não surgiu da noite para o dia, mas foi forjada ao longo de anos, observando o palácio abafar o luto com sorrisos ensaiados e imagens cuidadosamente construídas, testemunhando a imagem de Camila sendo lapidada pelo marketing, em vez de genuína humildade, e vendo Kate sendo pressionada a manter uma fachada impecável sob escrutínio implacável. Basta. A visão de William era como um farol, dissipando as tradições ultrapassadas. Ele declinou convites que visavam remendar o passado e rejeitou as tentativas de incorporar à iniciativa Diana a fundação real tradicional. Insistiu que essa fundação, dedicada às causas defendidas por sua mãe, permanecesse independente, um símbolo de reconhecimento honesto e não de propaganda da coroa. Sua revolução, no entanto, não se limitava ao público. Nos bastidores, William procurou os membros mais jovens da realeza, frequentemente marginalizados pelas antigas políticas familiares, convidando-os a participar da reformulação do que significava servir. Sua visita a Frogmore Cottage para se encontrar com a princesa Beatrice foi mais que um gesto de simpatia. Foi uma manobra estratégica de união. Beatrice, que ainda lidava com as repercussões de antigas traições familiares ligadas à sua paternidade, tornou-se um símbolo de resiliência e verdade, personificando a coragem que William desejava cultivar. Assegurou-lhe que seu lugar na família não dependia de silêncio ou lealdade cega, mas sim de honestidade e integridade. Da mesma forma, aproximou-se da princesa Eugenie, cujo relacionamento com a família havia se tornado distante, e de Zara Tindall, fortalecendo os laços com aqueles dispostos a abraçar a mudança. William também fez questão de se conectar com a duquesa Sophie, condessa de Wessex, uma figura muitas vezes subestimada, mas com influência discreta dentro da família. Reconhecida por sua presença constante e habilidade diplomática, Sophie era vista como um potencial esteio para essa monarquia em evolução. A abordagem de William a Sophie foi além da mera cortesia. Foi um convite à parceria em uma nova visão, fundamentada na abertura e em valores compartilhados, em vez de uma hierarquia rígida. A experiência de Sophie em navegar pelas expectativas da realeza com elegância a tornou uma aliada essencial no equilíbrio entre tradição e progresso. Essa crescente rede de membros mais jovens da realeza marcou uma mudança sutil, mas poderosa, dentro do palácio. William compreendia que a sobrevivência da monarquia não poderia mais se basear apenas na linhagem ou na obediência irrestrita, mas precisava de uma base construída sobre confiança, transparência e a coragem de encarar verdades incômodas. Só assim poderia servir verdadeiramente ao povo e conquistar seu respeito. À medida que essa revolução silenciosa ganhava força, a atmosfera no palácio se transformava de maneira quase imperceptível.
A era do sofrimento silencioso e dos segredos bem guardados cedia lugar a uma era definida por coragem e convicção. A liderança do príncipe William não se tratava apenas de se preparar para usar a coroa, mas de remodelar a própria essência da monarquia, prometendo um futuro onde o legado não seria um fardo, mas uma promessa a ser cumprida. Assim que a tempestade em torno da silenciosa revolução de William pareceu amainar, algo mais profundo começou a se desenrolar. Não com proclamações ou alarde, mas em realinhamentos discretos que contavam sua própria história. Sem qualquer alteração formal na hierarquia, uma nova energia começou a pulsar nos círculos reais. Solicitações de apoio a causas beneficentes passaram a chegar a Kensington, em vez de Buckingham. A atenção da mídia, antes voltada para Charles e Camila, desviou-se quase naturalmente para William e Kate. Não se tratava de um golpe, mas de uma questão de afinidade, algo autêntico que o público instintivamente reconheceu. William não precisou ordenar essa mudança. Ele simplesmente a personificou. Enquanto outros se apegavam ao legado por tradição, ele compreendia que o verdadeiro legado é definido pelo propósito. Ao valorizar a força discreta de Kate, defender a verdade de sua mãe e estender a mão onde por muito tempo houve silêncio, ele injetou algo novo na família real, algo genuíno. Quando o palácio anunciou um importante comunicado real, a maioria esperava uma cerimônia. O que veio, em vez disso, foi substância. William e Kate não apenas seguiram a tradição, eles a reinventaram, exibindo uma honestidade emocional raramente vista nos bastidores da realeza. Sua mensagem não era propaganda previamente aprovada, mas sim a experiência transformada em convicção. Kate não se limitou a falar sobre dever. Ela canalizou a memória de Diana, honrando seu legado com elegância e transformando o luto em inspiração. Nessa mudança, William fez um movimento notável para um futuro rei. Ele se colocou em segundo plano, não em termos de título, mas em termos de protagonismo. Ele permitiu que sua esposa brilhasse, não como um mero adorno real, mas como um guia para o futuro. Juntos, eles começaram a redefinir o serviço real, transformando-o de uma formalidade em uma presença genuína. E essa nova dinâmica não passou despercebida. Nos bastidores, William discretamente convidou outros membros da família que se sentiam negligenciados ou afastados. Beatrice, ainda marcada por desavenças familiares, encontrou em William um aliado silencioso. Com Zara, ele fortaleceu os laços de familiaridade. Ele até se aproximou de Wenei, cujo relacionamento com a coroa havia se tornado distante. Talvez o mais significativo seja que ele buscou a duquesa Sophie, há muito vista como uma ponte entre gerações, e ofereceu a ela não apenas respeito, mas também um papel relevante. Não se tratava de criar uma nova aliança, mas de unir uma família real, não mais ligada apenas por laços sanguíneos, mas por valores compartilhados. Uma família que pudesse finalmente se expressar sem receio de conflitos. Enquanto Charles permanece no trono ao lado de Camila, a monarquia já iniciou uma transição sutil. O verdadeiro poder não reside mais em coroas douradas, mas sim ao lado de uma mulher que ouve atentamente, fala com sabedoria e serve com dedicação. Kate se tornou o coração que a monarquia havia perdido, gentil, firme e inabalável. E William provou que liderar não é dominar, mas inspirar. Nenhum trono foi derrubado, nenhuma linha de sucessão foi interrompida. Mas, aos olhos do público, algo irreversível aconteceu. A monarquia não entrou em colapso. Ela começou a se reconectar com as pessoas. E tudo isso graças a uma decisão discreta que ressoou mais forte do que qualquer decreto real. Se você gostou desta análise e quer saber mais sobre as dinâmicas de poder da realeza, deixe seu like e compartilhe este artigo com seus amigos. Queremos saber sua opinião. O que realmente mudou nos bastidores do palácio? Foi uma jogada de poder silenciosa de William e Kate ou o início de uma nova era para a realeza? Compartilhe suas ideias nos comentários. E para não perder nenhum detalhe sobre os próximos capítulos da Coroa, siga nossas redes sociais e ative as notificações.